Bem, eu não sei pra você que tá assistindo, mas não sei se faz tanto tempo esse conceito de timidez e introversão eu achava que era meio que sinônimo e pesquisando um pouco eu percebi que essa similaridade que as pessoas têm é mais comum do que eu imaginava, mas depois com o tempo, lendo um pouco, até entendendo um pouco mais sobre a minha pessoa, eu fui descobrindo um pouco mais sobre essa questão da timidez, introversão, que é um tópico que eu queria estar conversando hoje, falando um pouco da minha experiência com relação a isso. Então, contar um pouco da minha história de como eu desenvolvi essa questão da introversão ou a questão da timidez, como que foi tudo isso, enfim. Vou estar batendo esse papo com você, falando como que foi e no final falando alguma coisa que eu percebi ou sei lá, coisa do tipo. Mas vamos pro vídeo para entender um pouco mais e é pra gente estar conversando também. E fazendo a abertura aqui. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Roberto e seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Tigal. Então, bora pro vídeo. Bem, provavelmente você deve saber, ou talvez não deve saber também, porque a gente acaba falando que uma pessoa é introvertida ou extrovertida, mas às vezes o conceito pode parecer meio confuso. Para mim, era um confuso, principalmente com relação à timidez. Mas, assim, fazendo uma visão geral, assim, tipo, que não é bem o objetivo desse vídeo. Introversão e extroversão tá mais relacionado com a energia que a pessoa vai estar dispondo de forma social, vamos assim dizer, né? Então, uma pessoa extrovertida prefere ficar em grupos menores, ficar em um ambiente mais calmo, passar um tempo mais sozinho com ela mesma. E a extroversão já é o contrário, né? É uma pessoa que gosta de estar em sei lá, lugares com muitas pessoas, estar conversando com muitas pessoas, coisas do tipo assim. E a timidez, que era um conceito que eu estava um pouco confuso, ela está relacionada com a pessoa não conseguir interagir com outras pessoas, né? Apesar dela querer conversar com outra pessoa, mas ela tem esse medo, essa acaba gerando uma ansiedade para estar conversando, iniciando uma conversa com outra pessoa, principalmente uma pessoa desconhecida. Mas assim, eu falei de uma forma bem geral, só para dar uma resumida, porque o que eu queria estar contando aqui é um pouco mais sobre um relato pessoal mesmo, com relação a introversão e timidez, que quando eu era mais novo, assim, eu era uma pessoa tímida, assim, no sentido de que era difícil de eu estar iniciando uma conversa com uma nova pessoa, principalmente uma pessoa desconhecida, e né, na adolescência tem a questão de começar a gostar das meninas e tudo mais, né, então esse foi um grande bloqueio para mim, essa questão da timidez, de estar iniciando uma conversa com novas pessoas. Então, não era uma timidez tão elevada, era mais tranquilo porque eu conseguia conversar com os meus amigos, então eu conseguia criar uma amizade relativamente fácil. Não eram muitas amizades assim na escola, mas eu conversava e de falar na frente de público principalmente, assim, né? Falar pra não muitas pessoas, mas mais de 5 já é muito pra mim na época. Mas com o tempo eu fui eliminando um pouco essa questão da timidez. E o que eu percebo hoje que me ajudou bastante foi principalmente eu estar participando de grupos de jovens mesmo. Então, desde a adolescência eu
participei de grupos de jovens. Então, apesar de eu ter percebido minha timidez nessa época, mas foi ao mesmo tempo muito bom que eu me desenvolvi bastante mesmo, principalmente a parte de conversar com outras pessoas, sabe? Interagir com pessoas diferentes. Então, isso foi muito bom. Na escola eu participava de esportes, então isso me ajudou bastante também. Eu jogava basquete, então eu interagia com as pessoas de outras turmas, tudo. Então, o basquete ele acabou me unindo bastante com outras pessoas até para conversar e acabar criando amizades também, assim. Eu ia no intervalo, jogava, ou ficava lá conversando com o pessoal, sabe? Era muito legal. Então, daí com o tempo foi passando, eu fui melhorando, assim, eu consegui me comunicar mais com outras pessoas. Então, no cursinho, na faculdade mesmo, eu acabava criando amizades bem legais. Meu, eu conheci uma nova pessoa e eu não tinha mais esse bloqueio de estar conversando. Eu ficava de boa, eu conversava assim, de trocar ideia, ajudar mesmo. Então, isso me ajudou bastante. Mas com o tempo, acredito principalmente na pandemia mesmo, que eu fui percebendo que eu não interagia mais tanto com as outras pessoas. Eu preferia ficar um pouco mais sozinho às vezes. Eu não tinha tanta aquela energia para estar saindo conversando com as outras pessoas, que nem eu tinha antigamente. E daí com o tempo eu fui percebendo que talvez eu achava que era timidez, mas no começo, provavelmente, eu já tendia um pouco pro lado de uma pessoa mais introvertida mesmo, né? Então foram mais ou menos as características que eu falei no começo do vídeo, que eu prefiro estar em grupos menores de pessoas, porque eu consigo estar conversando um pouco com todo mundo. Às vezes eu prefiro ficar sozinho mesmo, assim, não me isolar, assim, totalmente, mas ficar comigo mesmo, ter o tempo comigo, sair para caminhar, ficar um tempo sozinho mesmo, né? Com o tempo eu fui percebendo que eu era uma pessoa mais introvertida, mas não tímida, porque quando eu conheci uma pessoa, eu conseguia conversar de boa. Teve rolês assim que nem conhecia a pessoa, conheci no dia, troquei altas ideias com ela, né? Mas eu fui percebendo isso, que eu tinha um pouco desse traço. Isso eu tenho até hoje ainda, não mudei, não sou uma pessoa extrovertida. Eu acho que eu fui ficando mais introvertida ainda. E isso é bom pra mim, não é ruim. Assim como é bom ser uma pessoa extrovertida ou é bom ser uma pessoa introvertida. Importante, o que eu queria deixar aqui é você se identificar. Não querer se passar por uma outra pessoa só para impressionar, sabe? Pelo menos eu não penso desse jeito. Eu acabei abraçando minha personalidade de ser uma pessoa mais introvertida porque eu desenvolvi algumas coisas que eu acho bem legal da minha parte. Principalmente a parte de estar ouvindo mais as pessoas. De eu prefiro escutar mais do que falar. Claro, se eu estiver conversando com uma pessoa sozinha, eu vou conversando normal, mas em um grupo com mais de duas pessoas, eu sou do tipo que escuta mais, não sou tanto de ficar falando. Até quem me conhece assim já percebe que eu prefiro escutar, não sou tanto de falar. Mas eu acho isso uma coisa muito boa de estar escutando, mas as pessoas que eu vou ao mesmo tempo aprendendo com a experiência das outras pessoas, ou até mesmo só de ouvir o desabafo de outra pessoa, coisa do tipo. Então isso ajuda bastante. Tem momentos que eu não falo nada, eu só escuto. E hoje eu meio que não ligo assim com o que as pessoas falam. Por exemplo, você é tão quieto. Eu falo, eu sou mesmo, mas eu prefiro escutar vocês conversando e eu tô feliz desse jeito de ouvir vocês papeando. Eu me divirto também. Só porque eu não falo nada não quer dizer que eu tô achando chato. Eu curto, é assim que eu sou. Então, até hoje ainda eu participo de grupo de jovem
que isso me ajudou muito mesmo a desenvolver não só a questão da timidez, mas de estar conhecendo novas pessoas mesmo. Apesar de ser uma pessoa introvertida, eu gosto de conhecer pessoas novas, de estar trocando ideia. Não com tantas pessoas em um lugar muito barulhento, mas se for um lugar de boa, em um momento apropriado, meu, acho muito legal conhecer novas pessoas e escutar o que elas têm pra contar pra mim, né? Era mais isso que eu queria dizer mesmo, de não importa se você é uma pessoa introvertida ou extrovertida, aceite, abraça a sua personalidade, porque isso é legal de cada um tem seus pontos positivos e negativos, mas, meu, eu vejo que você tem que se sentir confortável e não tentar mudar esse seu jeito, né? Porque agora, mais que eu tô criando uma marca, eu jurava que eu tinha que ser uma pessoa mais extrovertida, mas não, eu sendo do jeito que eu sou, eu tô levando a marca do jeito que tá indo, mas eu não precisei mudar minha essência, sabe? Mudar os meus valores. Eu tô criando uma marca, eu tô me expondo mais, como você pode perceber, mas eu não continuo sendo essa pessoa introvertida. E, meu, pra mim tá tudo bem. Eu tô indo, isso não tá me atrapalhando muito, pelo contrário. Eu fico feliz em ser uma pessoa introvertida. Agora, a questão da timidez, sim, essa questão de ter um pouco de medo de se socializar. Essa foi as dicas que eu dei, que foram do jeito que eu aprendi, então eu não pensei em outra maneira, não sei como eu consigo ajudar sem ser desse jeito, mas sei lá, converse com seus amigos, amigas, pais, terapia, não sei. Ou participe de um grupo também, que nem eu fiz. Bom, era isso que eu queria estar falando sobre a minha experiência com ser uma pessoa tímida e introvertida. Eu espero que, sei lá, você tenha se identificado ou tenha te ajudado de alguma forma. Se você ficou até aqui, mais uma vez, brigadão por ter assistido o vídeo até o final. Então, não esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações para estar sabendo dos próximos vídeos. E na descrição eu sempre deixo também as nossas redes sociais e o site da marca. Mas era isso, o vídeo de hoje. Foi mais um bate-papo, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma e, meu, não mude esse seu jeito de ser. Se você é feliz desse jeito, então, meu, só vai. Abraça esse seu jeito. Beleza? Então, falou, até mais.